Olha, uma preocupação muito grande nós temos que ter com essa possibilidade de liberação de cigarro eletrônico no Brasil. Se criou uma ideia nas pessoas de que o cigarro eletrônico não é prejudicial, que ele seria menos lesivo que o cigarro comum, e isso vem seduzindo muitas pessoas a iniciar no hábito do tabagismo por conta do cigarro eletrônico, especialmente os jovens, os adolescentes. No Brasil já tem estudos demonstrando que mais de 20%, cerca de 22% dos jovens até os 20 anos de idade já experimentaram o cigarro eletrônico. Nos Estados Unidos, 30% dessa população de pessoas jovens já estão viciadas no cigarro eletrônico. Então, há um lobby muito grande da indústria que sabe que o consumo do cigarro convencional está fadado a ser reduzido com o tempo, frente aos diversos malefícios que já foram comprovados que eles causam na nossa saúde. Então eles vêm mudando o foco para a produção de cigarros eletrônicos, que vem com esta aura de modernidade, vem seduzindo os jovens com essa ideia de que ele não é prejudicial, o que não é verdade. Eles vendem a ideia de que por não ter combustão, que não cria o monóxido de carbono, que não seria prejudicial. Na verdade, é uma vaporização. Ele cria um aerossol que é inalado pela pessoa através do aquecimento de diversas substâncias que estão misturadas à nicotina, por exemplo, dentro do cigarro eletrônico. Então você citou uma delas, que é o propileno glicol, tem o glicerol, que são alguns álcoois, que são inclusive utilizados na indústria alimentícia, porque são produtos que, quando ingeridos, não fazem mal à saúde, mas não são produtos que foram feitos para ser inalados, não foram produtos para ser aquecidos e respirados. Mas quando esses produtos eles são aquecidos para serem inalados, por exemplo, o propileno glicol a determinada temperatura alta, ele se transforma no formaldeído, que é uma substância cancerígena que a pessoa inala quando está utilizando o cigarro eletrônico. E os cigarros eletrônicos de geração mais recente, os de quarta geração, têm uma quantidade muito grande de sais ácidos de nicotina, onde a quantidade é maior do que presente no cigarro comum e, inclusive, tem um poder mais viciante do que o que causa o cigarro comum. Então, isso seduz os jovens, eles se tornam dependentes da nicotina e já existem diversos estudos mostrando que eles migram depois para o cigarro comum. Então é uma falsa ideia de segurança se utilizar o cigarro eletrônico como uma ideia de que você está reduzindo os riscos. Não é verdade. Ele é também cancerígeno, além de provocar outras doenças respiratórias que a gente já conhece, como, por exemplo, o enfisema pulmonar, que tecnicamente nós chamamos por DPOC. Já tem estudos demonstrando que os jovens estão o cigarro eletrônico está levando os jovens a desenvolver asma, mães gestantes que fumam cigarro eletrônico têm filhos asmáticos. Uma série de estudos já tem demonstrado os malefícios que isso causa. Muitas mães e pais trazem os seus filhos adolescentes para consulta, porque estão com quadro respiratório que elas não entendem o porquê. E durante a consulta a gente descobre que estão usando cigarro eletrônico. Os próprios pais não sabem que os seus filhos estão usando cigarro eletrônico nas festas que eles frequentam, nas baladas, nas reuniões do condomínio. Sempre existe um garoto mais esperto ou algum pai mais permissivo que importa isso de maneira ilegal, porque a venda, a comercialização disso no Brasil é ilegal, e distribui para os jovens, trazendo esses prejuízos para a saúde. E existe, inclusive, Galvão e ouvintes da CBN, uma doença nova que já foi descoberta há poucos anos, que inclusive causou uma epidemia recente nos Estados Unidos em jovens americanos, chamada EVALI, cuja sigla em inglês significa dano pulmonar causado pela inalação do cigarro eletrônico ou do vape. Isto é uma lesão aguda nos pulmões, onde acontece uma inflamação aguda, grave, com o potencial de levar à destruição do pulmão. Os jovens que possuem essa forma de doença mais grave precisaram ser intubados na UTI, ficaram em respirador artificial. Aqueles que não morreram, que se recuperaram, apresentaram uma destruição pulmonar, que nós chamamos por fibrose de pulmão,
Esses indivíduos vão ficar limitados para o resto da sua vida, nas suas atividades do dia a dia, nas suas atividades esportivas, e muitos deles precisaram do transplante de pulmão para se recuperar. Então, existem não só as doenças mais antigas, já causadas pelo cigarro eletrônico, como até doenças mais novas, recentes, que estão sendo reconhecidas e estudadas agora. O narguilé, apesar de existir também uma vaporização, porque é uma diluição em água ali das substâncias, mas quando existe um carvão ali no narguilé, e quando aquele carvão é inalado juntamente com aquele vapor que é aspirado pelas pessoas, levam a danos pulmonares também. Uma sessão de 1 hora de narguilé equivale à liberação de monóxido de carbono de 100 cigarros, para você ter uma ideia. Como se fumasse 5 maços de cigarro em 1 hora. Nos últimos 20 anos, o Brasil é um caso de sucesso no mundo nas campanhas antitabagismo. Começaram-se as restrições nos ambientes públicos, nos ambientes fechados, depois os anúncios dos maços de cigarro, e nós conseguimos reduzir para esses números de mais de 40% de população fumante para cerca de 10% da população fumante. O Brasil é um caso, nesse ponto de saúde pública, invejável no mundo todo. Isso é importante nós mantermos esse ganho. E o risco de se liberar o cigarro eletrônico é exatamente nós perdermos isso, porque a sedução no jovem para o cigarro eletrônico, levando a dependência da nicotina, ou até mesmo de outras drogas, porque muita gente não põe nicotina lá dentro, mas põe maconha, por exemplo, levando a essa dependência, nós podemos em alguns anos perder essa conquista que nós tivemos. Então, o Brasil é um caso de sucesso nas campanhas antitabagismo. Hoje em dia é uma das populações do mundo que menos fumam, e nós pretendemos que assim continue. Não podemos deixar que o lobby da indústria do tabaco, que está por trás, a mesma indústria que produz o cigarro comum, está por trás na legalização do cigarro eletrônico. Eles pretendem mudar a forma de comercialização e de lucratividade em cima desse vício. Não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. É realmente muito difícil parar de fumar, porque a nicotina é uma das drogas que levam a maior dependência química conhecida. Perde talvez somente para a heroína, é uma dependência maior do que outras drogas. Por isso é muito difícil realmente parar de fumar. E esses novos cigarros eletrônicos, com esses sais ácidos de nicotina, que tem um poder viciante maior, a pessoa deixar de fumar talvez seja muito maior a dificuldade em parar de fumar com esse tipo de cigarro eletrônico. Outros alegam que eu estou trocando o cigarro comum pelo eletrônico porque assim eu estou ingerindo menos substâncias tóxicas, isso está me ajudando a parar de fumar, o que é um engano. Existem tratamentos muito mais eficazes para a parada de fumar, se assim a pessoa deseja, se ela realmente quer parar de fumar. Existem tratamentos mais eficazes com menos risco, menos efeitos adversos, e que não vai fazer a manutenção da dependência em que ele está trocando a nicotina de um cigarro de papel para um cigarro eletrônico. Persistência, disciplina, perseverança. Parar de fumar realmente não é fácil. A pessoa que decide parar de fumar, ela vai entrar numa guerra, porque ela vai ter que deixar de fazer uso de alguma coisa que ela gosta. Ninguém fuma porque não gosta. As pessoas fumam porque gostam, porque sentem prazer nisso, e é muito difícil a gente deixar de fazer alguma coisa que nos traz prazer. Nós temos que pensar no longo prazo. Nós precisamos deixar hoje de fazer alguma coisa que nos traz prazer, porque em longo prazo isso vai nos trazer prejuízos, e prejuízos muito sérios. Porque realmente nós temos observado uma queda dos casos. Isso não significa que a pandemia acabou ou que os casos não existem. Nós temos casos internados no hospital, recentemente ainda, e existem casos que estão acontecendo. Não estão acontecendo com aquele volume grande que nós tínhamos anteriormente, que era desesperador para a população que estava em risco e para nós que estávamos lá trabalhando no hospital, sejam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., que vivemos realmente uma situação que eu poderia até dizer que era uma situação de guerra. Nós falamos muito das pessoas que morreram e também muitos dos recuperados. Se fala muito dos recuperados pela Covid. Esses recuperados eu coloco entre aspas, eu sempre coloquei entre aspas, porque a Covid ela pode levar a danos
persistentes, prolongados, que nós chamamos de Covid longa, ou pós-Covid, ou até mesmo danos permanentes. Mesmo a pessoa que não teve uma Covid grave, ela pode ter limitações respiratórias que podem durar 6 meses a 1 ano, em média. Algumas pessoas que tiveram Covid mais grave podem ter lesões pulmonares permanentes, inclusive, que podem persistir ao longo de 1, 2, 3 anos ou mais, como a fibrose pulmonar, por exemplo. Por isso a gente tinha sempre aquele receio de falar, aquele interesse, nós tínhamos sempre o interesse de falar para as pessoas se prevenirem, porque muitos ainda alegavam, mas a Covid na maioria das vezes era uma doença leve, não vai morrer, a maioria das pessoas não vão morrer. Realmente, a maioria das pessoas que têm Covid ou tiveram não morreram, mas boa parte delas, se não a maioria, ficaram com lesões prolongadas, sintomas prolongados como fadiga, cansaço, perda de memória, queda de cabelo, são aqueles sintomas mais comumente relacionados à Covid, que se prolongaram por até 1 ano. E aquelas pessoas que ficaram hospitalizadas algumas vezes com sequelas permanentes, onde precisam inclusive usar o cilindro de oxigênio. Vou até pedir para você prestar atenção, você que está nos ouvindo, Galvão, e se você torce para algum time de futebol, presta atenção naquele jogador que desempenhava bem e que depois da Covid já não corre tanto em campo, já não alcança as bolas, já não vai atrás do atacante com a mesma velocidade, ou aquele atacante que corria mais e está mais paradão só fazendo o pivô. Eu vejo o desempenho antes da Covid e depois da Covid, se não modificou alguma coisa. As pessoas não têm o mesmo desempenho respiratório depois da Covid, dependendo do grau da doença. Por isso é muito importante, a gente sempre alerta para a manutenção das medidas de segurança, de prevenção. As máscaras foram liberadas agora em todos os ambientes no estado de São Paulo. Eu recomendo, ainda que nos ambientes fechados, as pessoas, desde que esse ambiente seja público, obviamente, com mais pessoas juntas, mantenham o uso da sua máscara, porque há a possibilidade de transmissão. Nós estamos chegando numa época agora de outono e inverno, onde é mais frequente as infecções, onde são mais frequentes as infecções virais respiratórias. Então tem o vírus influenza, que vai chegar na sua época sazonal, onde vai levar muitos quadros respiratórios. Nós temos já observado outros vírus circulantes. Eu observei nos últimos dias vários casos de um vírus chamado metapneumovírus, levando a pneumonia parecida com a pneumonia da Covid. Não foram muitos casos, mas trouxe um alerta para esse vírus circulando entre a população nos últimos dias também. Então mantenha o álcool gel, a lavagem constante das mãos, os ambientes bem ventilados. Se você estiver num ambiente fechado com mais pessoas, mantenha o uso da máscara sim, porque isso é um instrumento de uma grande proteção que nós temos. Cansaço e fadiga são os sintomas mais comuns que as pessoas apresentam nessa época pós-Covid. Então, se você não está tendo o mesmo desempenho físico que tinha antes, e não precisa ser um desempenho atlético, não. Se você ia até o supermercado numa passada só e hoje você tem que andar mais devagar ou parar no meio da quadra porque está cansado. Se você subiu um lance de escadas rápido, agora tem que parar no meio da escada para pegar um pouquinho de fôlego. Se você sente os músculos mais fracos, sente que está mais fatigado, é interessante fazer uma avaliação médica. Existem exames que o médico pneumologista pode realizar no sentido de avaliação da função pulmonar e ver se existe algum grau de comprometimento ainda pela Covid ou não. A maioria das pessoas, Galvão, em 6 meses estará recuperada desse cansaço, dessa fadiga. Em 1 ano, quase a totalidade das pessoas se recupera desde que não tenham tido Covid mais grave, que precisaram ficar hospitalizadas ou muitas vezes na UTI entubadas. Pequena parcela dessas pessoas vão ficar com sequelas permanentes e aí vai ter a necessidade de um acompanhamento mais periódico e mais constante. Mas se o cansaço após a Covid está incomodando, se você percebe que o desempenho seu nas suas atividades do dia a dia não é o mesmo, é hora de procurar o atendimento com o pneumologista. Vamos fazer alguns exames para se identificar se ficou alguma sequela ou não.